do Instituto Legatus e também do Windows 10. A tecla de atalho que pode ser utilizada para renomear o arquivo selecionado é letra A, Insert, letra B, Home, letra C, F2 e a letra D, F5. Isso em relação ao uso do Windows 10, como está destacado ali em cima. Então vem comigo e vamos descobrir que resposta é essa aqui no passo a passo. Olha só, pessoal, quando a gente acessa dentro do Windows 10 o explorador de arquivos, que é o antigo Windows Explorer, e aí desejamos renomear um arquivo, quer dizer, dar outro nome a um arquivo ou uma pasta, nós podemos utilizar várias opções, que eu já vou demonstrar para vocês. Mas em todas elas nós temos que cuidar uma regrinha, que é a regrinha dos caracteres que nós não podemos utilizar nos nomes de arquivos e pastas. E quais são esses caracteres que nós não podemos usar nos nomes de arquivos e pastas? Nós não podemos usar barra, não podemos usar contrabarra, não podemos usar barra vertical, não pode usar dois pontos, não pode usar asterisco, não pode utilizar o ponto de interrogação, não pode usar aspas duplas e também não podemos utilizar o sinal menor ou o sinal maior, certo? Então, esses caracteres que eu estou mostrando agora, tem que cuidar. Não podemos usar nos nomes de arquivos ou pastas, nem para nomear, nem para renomear dentro do Windows. Feito essa explicação, olha só, quando eu quero renomear um arquivo, eu posso selecionar esse arquivo e pressionar a tecla de função F2. Repetindo, seleciono um arquivo e pressiono a tecla de função F2, F2, e aí ele abre essa caixa de texto para renomear. E se por acaso eu usar um daqueles caracteres que eu acabei de mencionar para vocês, ele automaticamente diz: os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres, como eu acabei de indicar aqui para vocês, tá? E agora eu vou fazer uma listinha aqui de formas diferentes para renomear arquivos que nós temos dentro do explorador de arquivos do Windows 10. Por exemplo, nós podemos clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo e aí abre-se um menu e a gente pode sim renomear. Nós também podemos aplicar dois cliques pausados sobre o arquivo. Quer dizer, a gente aplica um clique, espera um pouquinho e aplica outro clique. Isso porque um clique em um arquivo que já está selecionado também permite renomear esse arquivo. A outra maneira é o usuário clicar na guia início do explorador de arquivos, porque ali na guia início também temos a opção para renomear. E agora aquela opção que nos importa, que a questão pediu, que é usar justamente a tecla de atalho, a tecla de função F2, que vai nos permitir sim renomear aquele determinado arquivo, certo? Feito essas observações importantes aqui, podemos voltar na questão para dar o gabarito. Só pode ser então o F2 ali da letra C de Canadá. Não é o insert. Insert pode ser usado em várias situações, por exemplo, em editores de textos, para inserir texto, que é o padrão, ao contrário de clicar no insert, que desativa a inserção de texto, e aí vai fazer o sobrescrever, onde um texto vai escrevendo sobre o outro. O home, se for em editores de textos, por exemplo, ou quando eu estou com algum arquivo selecionado, ele vai para o início. Nos editores de textos, para o início da linha, no explorador de arquivos, para o início da lista de arquivos. E o F5 serve para atualizar o conteúdo, inclusive dos navegadores e do próprio explorador de arquivos. Ali a Paulo Fontes perguntando, o tamanho máximo de arquivos é 256, aí tem uma controvérsia importante aí. Na verdade, a gente tem uma limitação, pessoal, que não é só para o nome do arquivo. Ela é para o nome do arquivo, atenção, para o nome do arquivo, para a extensão e também para o caminho de diretórios. Vou explicar melhor assim. Professor, por que eu não consegui colocar 256 caracteres naquele arquivo? Porque tem que levar em conta a extensão. De repente a extensão lá tem o ponto e o txt. Isso conta. Mas além disso, também tem que ver o caminho de diretórios. Por exemplo, se o meu arquivo está na raiz da unidade C, C:/, conta. Se o meu arquivo está dentro da pasta teste da unidade C, então C:/teste/ o nome do meu arquivo .txt conta para esses 256 caracteres.
Por isso que tem controvérsia, né? Muita gente diz, o nome do arquivo em si pode ter 256 caracteres e por que que lá no meu computador às vezes não alcança? Porque isso depende da extensão do arquivo, se tem 3 ou 4 caracteres, porque a extensão conta. Depende do caminho de diretórios onde está o arquivo, porque todo o endereço c:/concursos, /aulas, /teste, /provas, /arquivo.txt, todo esse caminho de endereço conta para esses 256 caracteres, e por isso nem sempre a gente consegue aplicar exatamente os 256 caracteres que teoricamente seriam permitidos, mas que na prática isso acaba não acontecendo. Tá bom, Paulo? Beleza, boa pergunta aí do Paulo, porque muita gente não sabe dessa historinha, né?